E a situação em Cuba se torna cada vez mais desesperada, né? Segundo a informação do Financial Times, Cuba tem 15 a 20 dias de petróleo sobrando lá em Cuba. Depois disso, se imagina que vai haver um racionamento muito mais sério, sendo que o racionamento neste momento em Cuba já é muito grande. Em muitas cidades lá você só tem luz durante poucas horas durante o dia. A maior parte do tempo não tem eletricidade, combustível está difícil de conseguir. E o problema todo é muito simples, Cuba não consegue produzir nada, né? O regime comunista quebrou a economia da ilha completamente e Cuba não consegue produzir mais absolutamente nada e com isso não consegue comprar petróleo e com isso chega na situação desesperadora que está lá nesse momento, né? O Trump tem feito tentativas de forçar uma mudança de regime. O regime fez aí até uma manifestação contra o imperialismo, não sei o que lá, e mais uma vez chama atenção a quantidade de velhos nessa foto, né? Só velho nisso daqui, é lógico. Tem o pessoal cabeça vazia, jovem, seguindo eles também, muitos até por obrigação profissional, mas a maior parte da elite de Cuba é a galera velha que está lá, os velhos comunistas insistindo nessa revolução falida desde que começou, né? Enfim, o que vai ser de Cuba agora com essa pressão americana? Será que o Trump vai conseguir de fato uma mudança de regime? Se não conseguir, como é que vai ficar a situação das pessoas em Cuba? Porque o problema é esse, né? O regime consegue sobreviver, vai passar aperto, mas consegue sobreviver. O povo cubano é que é o risco que tem lá. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Big Wig, cubano em Brasília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, segundo o Financial Times, as exportações de petróleo para Havana, para Cuba, né, estão acabando e, de acordo com o Kepler, o bloqueio americano da Venezuela e a pressão no México simplesmente estão tendo resultado, não estão acontecendo mais, né? As exportações para Cuba não estão acontecendo mais. O Trump também declarou emergência nacional contra Cuba e autorizou tarifas a países que fornecerem petróleo a Cuba. Ou seja, qualquer país que vender petróleo a Cuba vai ter tarifas nos Estados Unidos. Isso tem feito com que o México, por exemplo, avalie não mandar mais petróleo para Cuba. Não está claro se o México de fato cancelou todos os envios de petróleo para Cuba, mas certamente estão considerando esse tipo de coisa, né? Segundo as informações, Cuba só tem petróleo para mais 15 ou 20 dias nos níveis atuais de demanda e produção doméstica. Cuba produz petróleo, muito pouco, mas produz, né? De acordo com a companhia Kepler, depois que o único suprimento do México, o único suprimento que sobrou foi o México, parece que também teve que cancelar envios devido ao bloqueio americano de entregas para a Venezuela. A menos que as entregas sejam retomadas, Cuba deve ter um racionamento muito duro, né? Com muito do país já sofrendo blackouts quase diários, né? Eles têm uma grande crise em suas mãos, né? Se não chegarem mais reservas, não chegar mais carregamentos de petróleo nas próximas semanas, disse o Jorge Pinhon, um especialista de petróleo da Universidade do Texas. Cuba recebeu cerca de 84 mil barris de petróleo esse ano, de um único petroleiro mexicano que chegou no dia 9 de janeiro, portanto, depois da operação na Venezuela. Isso é equivalente a cerca de 3 mil barris por dia, de uma média de 37 mil barris por dia. Ou seja, a Cuba estava acostumada a receber 37 mil barris por dia. Essa daqui é a média de Cuba ao longo de 2025. E em janeiro foi só isso daqui e aparentemente não vai ter mais, né? Nós podemos dizer que Cuba ainda consegue funcionar por 15 a 20 dias. Eles têm uma estimativa de 46 mil barris em inventário, ou seja, armazenados lá em Cuba, mas no final das contas, depois disso, não tem mais nada, né? O Trump assinou uma ordem executiva que estabelece um sistema de tarifa para países que vendam o petróleo para Cuba. É isso daqui que eles estão falando aqui, né? O Trump autorizou uma emergência nacional contra Cuba e botou tarifas em países que forneçam petróleo para Cuba. Mas, em princípio, ele alertou para essa possibilidade, mas não colocou ainda tarifa em nenhum país. É lógico que o país mais óbvio nesse caso é o México, que é o país próximo de Cuba que ainda tem uma produção de petróleo relevante. A Venezuela não tem mandado mais petróleo para Cuba, né?
Aqui, ó, na quarta-feira ela negou haver dito que as exportações seriam interrompidas, né? Isso aqui é a presidente do México. A presidente do México, a Claudia Sheinbaum, disse que não vai mandar mais coisas para o México, mas a verdade é que não se sabe ainda como é que está a situação, se está realmente indo petróleo para lá ou não, né? Cuba confiava muito na Venezuela, e agora tudo que ela tem é o México, e o México está sob pressão dos Estados Unidos, não pode exportar e coisa e tal. Isso é um alerta para nós aqui no Brasil, tá? Porque vocês sabem que o país seguinte nessa lista é o Brasil, né? O Brasil produz petróleo também, é uma quantidade que não é nenhuma coisa fantástica, mas produz petróleo suficiente para ajudar Cuba. E você pode ter certeza de que no que depender do pinguço corrupto, o Brasil vai fazer isso, né? A embaixada cubana no México não respondeu a requisições para comentários, né? Cuba também está com pouco óleo combustível, que é vital para a geração de potência, para a geração de energia elétrica. Eles têm muitas termoelétricas por lá. E muitos analistas acreditam que a economia moribunda da ilha, que está sofrendo queda no turismo e na produção de açúcar, vai finalmente colapsar sem combustível, né? Por que o petróleo é tão importante nesse caso? Primeiro que o petróleo é base da energia. Energia você usa para tudo no final das contas, né? Não só combustível, mas geração de energia elétrica, esse tipo de coisa. E além disso, a produção de petróleo em Cuba não é suficiente para o gasto deles. Então, eles têm que importar. Se você tem que importar, você tem que produzir alguma coisa para exportar para outros países, para você ter dinheiro para importar aquele petróleo que você tem. E a verdade é que a economia de Cuba, como acontece com toda a economia comunista, né, o Mises já provou isso lá em 1921 com o paper deles, né, porque que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Ele mostrou que, inevitavelmente, a economia socialista falha, ela começa a não conseguir produzir mais as coisas devido ao acúmulo das ineficiências que são geradas no país, né? Então, a Venezuela mandava petróleo para Cuba de forma humanitária, o México manda petróleo para Cuba de forma humanitária. Eu não duvido nada que o Lula, o pinguço corrupto, também mande petróleo para Cuba de forma alegando ser humanitária. A verdade é que não tem outras alternativas, né? Segundo eles dizem, exportações de óleo da Rússia e da Algéria, que já tiveram alguma exportação nesse caso, mas é muito esporádico. Por quê? Porque Cuba não tem dinheiro para pagar, né? A verdade é essa. A última exportação da Algéria foi em fevereiro de 2025 e a última exportação da Rússia foi em outubro de 2025, ou seja, distante isso daí, né? Claudia Sheinbaum está numa posição delicada. Ela tem um pacto de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, que é essencial para o México renovar esse pacto. Porém, o Trump tem dito que não vai aceitar isso se ela não fizer ações contra os cartéis de drogas no México e contra Cuba. Então, a Sheinbaum tem uma posição muito delicada. Ela pode destruir a economia venezuelana inteira para ajudar o amigo cubano. Eu não descarto não, tá? Comunistas fazem isso, né? O Lula faria isso brincando. Destrói a economia brasileira inteira para ajudar o idiota do Fidel Castro, lá, o Dias-Canel, lá, os idiotas que sobraram lá em Cuba, né? Enfim, Trump previu na terça-feira que Cuba vai estar caindo muito em breve. Tomara que aconteça isso, né? Mas o regime cubano continua desafiador, né? Fizeram essa caminhada das tochas aqui, que na verdade é uma caminhada que acontece todo ano, tá? Uma comemoração da Revolução Cubana que acontece todo ano. É uma besteira típica que já junta um monte de comunista de qualquer forma, e dá para ver aqui as carinhas brancas, aqui o pessoal os comunistas de cabeça branca guiando o pessoal, né? E, bom, o México está com dificuldade de mandar combustível para lá e muitas embaixadas e empresas estão revisando os planos de evacuação de Cuba após ameaças americanas. Ou seja, o que vai acontecer em Cuba? É o colapso. Vai acontecer o colapso. O pessoal deve se preparar mesmo. O colapso na União Soviética não foi fácil. A queda do regime foi difícil lá na União Soviética, né? Você acaba tendo uma situação em que as pessoas querem fugir dali, não tem o que fazer, né? Não tem comida, não tem combustível, não tem nada. Até que você tenha um novo regime implantado com um modelo capitalista e coisa e tal, não é uma coisa fácil de acontecer. Então, muitas empresas estão fazendo os planos para a revisão da situação lá em Cuba depois dessas ameaças dos Estados Unidos sobre a queda do regime, mas mais do que isso, depois da fragilidade da própria economia cubana, né? Eles sabem que a coisa vai colapsar, né? Aqui, ó. Segundo a agência, a preocupação cresceu nas últimas semanas em missões diplomáticas e filiais de empresas internacionais que acompanham com apreensão a deterioração acelerada das condições internas em Cuba, né?
que sofre neste momento com apagões prolongados, escassez crítica de combustíveis e colapso econômico, além do agravamento do cenário geopolítico no Caribe após a captura do ex-ditador venezuelano o Maduro por forças americanas. De acordo com a agência EFE, que é a agência espanhola de notícias, né, ao menos uma dezena de países europeus e latino-americanos confirmou, sob condição de anonimato, que está atualizando seus planos de evacuação e revisitando as listas de nacionais residentes na ilha para o caso de catástrofe, né? Então é uma coisa bastante complicada realmente o que está acontecendo lá em Cuba. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser para melhor, ou seja, que depois da queda do regime a coisa tende a melhorar em Cuba, mas não tenha dúvida, ainda vai ser um período bastante complicado para os habitantes de Cuba aí nesse meio tempo, até a queda do regime, até que realmente a gente tenha uma nova visão lá em Cuba, né? Tomara que seja o mais rápido possível. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.